Oi pessoal, meu nome é Marco e vamos mostrar com um tutorial bem simples aqui como utilizar a ferramenta UA, que é uma ferramenta simples, fácil, gratuita para postar enquetes e dúvidas sobre qualquer assunto, através de fotos e obviamente coletando opiniões do pessoal, né? De forma que se possa tomar melhores decisões através de tendência estatística, né? E obviamente poder postar nas redes sociais ou até mesmo por e-mail. Bom, para fazer o login, eu estou fazendo pelo Facebook, é muito simples, só clicar ali na página. Poderia ser feito pelo Twitter, como também pelo Google+, ou até mesmo um sign-up entrando no domínio da página uadoyoutthink.com, certo? Bom, uma vez na página da UA, página principal, aparece ali meu nome, minha foto e tal, e já aparece alguns UAs, algumas enquetes já realizadas, né? Então veja que existem diversos assuntos, o pessoal já postou aqui sobre games, sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre tatuagens, sobre chocolates. Ali tem uns ali, inclusive abaixo aqui, sobre shows que ocorreram no Brasil. E veja que como já houve a minha votação, já aparece também o resultado da enquete, né? Ou seja, no caso ali o Paul McCartney com 57,1%, está liderando. E nota-se também na ferramenta o número de opiniões até o momento coletadas por esse UA, por essa enquete, né? Ou seja, cada enquete a gente chama de UA, né? Então já são 7 enquetes, dentre elas a liderança é do Paul McCartney com 57,1%. E assim na sequência vai fazendo o scroll e obviamente aparecem N assuntos, N enquetes, N UAs diferentes, né? Importante mencionar que existe na ferramenta uma partezinha ali de procura, né? Que é um recurso utilizado se porventura eu queira acessar algum assunto específico. Por exemplo, eu vou colocar futebol. Tá? Futebol, aparece os UAs sobre futebol, assunto futebol. E no caso, isso é possível porque no momento da criação do UA, o usuário ele colocou também tags, que são aquelas palavras-chave que vão depois associar aquele UA ao assunto específico, né? Tá? No caso ali, coloquei outro, vou colocar música, né? Anitta, por exemplo, Anitta que está em voga, né? Aparece já ali um UA sobre a Anitta, né? Comparando ela com a Shakira, outra ali sobre o último lançamento dela, Paradinha, versus outros trabalhos já realizados, né? Outra aqui sobre o estilo dela. Ou seja, tendo a palavra-chave, eu tenho condições de acessar aquele UA específico. E vendo aqui, eu notei que eu não votei ainda num desses UAs da Anitta, né? No caso aqui é uma comparação entre cantoras, né? A Anitta, a outra é a Pitty, a outra é a Cell e a outra é a Aline Rosa. Eu vou dar um voto aqui para os atributos da Anitta, apesar de que o meu lance mesmo é rock, mas eu vou dar meu voto aqui para a Anitta pelos atributos dela que ela merece. E veja que ela está liderando aí com 44,4% das 9 opiniões já coletadas para esse UA. Né? E se eu quisesse, eu poderia inclusive compartilhar esse UA nas redes sociais. Veja que abaixo eu tenho aqui um Facebook, o Twitter e uma opção por e-mail. Clicando em cada um deles, no caso do próprio e-mail, que é autoexplicativo, coloca-se ali o endereço, né, de e-mail e manda, né? Naquela parte ali no superior da página da UA, na página principal, até aquela minha barra de ferramentas, eu tenho ali o Create a UA, que é justamente tanto aqui quanto no canto superior direito, Create a UA, ou seja, como é que eu faço para criar minha enquete, meu UA? Clico naquele botãozinho e aparece essa window já com todo o default necessário para isso, né? Ou seja, passo 1, step 1, definir qual é a pergunta padrão a ser utilizada nessa enquete, nesse UA. No caso aqui,
Pode-se utilizar uma pergunta já pronta, né? What do you think? O que você acha? What is your favorite? Qual é o seu favorito? What do you prefer? O que você prefere? What would you use? O que você usaria? Enfim, qual é o melhor? What best? Ou até mesmo criar uma pergunta específica. Então, para esse what que eu vou utilizar nesse tutorial, como exemplo, eu vou falar sobre máquinas de café, porque eu estou com dúvida de qual máquina de café comprar, né? E aí, no caso, eu tenho então 4 espaços para utilizar para criar minha enquete, meu A. No caso, eu clico ali na imagem e eu busco a imagem das minhas opções de uma pasta no meu computador, porque eu já pesquisei essas imagens, tá? E já possuo elas para colocar, para criar meu A. Mas eu poderia também buscar da rede, né? Contanto que fossem com fotos ou imagens com extensão JPEG, PNG ou GIF, né? Tá, uma vez eu clicando na imagem, ela aparece ali essa outra window, e aí eu faço a adequação dos tamanhos, né, da imagem, de tal forma que em todas elas possa ser visível a fotografia que eu estou colocando, né, redimensionando aqui a figura nesse quadradinho da UA, né, eu estou ajustando aqui, ó, veja que apareceu. E aí eu coloco um subtítulo, né, para cada uma delas. No caso, a primeira aqui é uma cafeteira Arno tradicional, a outra aqui é uma Doce Gusto da Nestlé, a outra é o carro-chefe, até eu acho, da Nestlé, que é a Nespresso, e por fim eu tenho aqui outra opção de mercado, que é a 3 da Três Corações, né? Então essas seriam as opções que eu colocaria nesse meu A, nessa minha enquete. E como eu falei anteriormente, é importante colocar também as tags, que são aquelas palavrinhas-chave, né? Vou fazer o link depois com o meu A. No caso, estou colocando aqui Três Corações, cafeteira, café, Doce Gusto, Nespresso, né? Que são aquelas palavras-chave que depois eu vou criar os links, certo? Então é importante também botar as tags. E no passo 3, Step 3, eu tenho aqui a duração da minha enquete, do meu A. Pode ser de 1 a 7 dias, ou seja, dentro de uma semana, ou até em um ano, ou seja, 12 meses. No caso, eu vou colocar um mês, tá? Porque eu também não quero esperar tanto para ter aquela noção de qual a melhor cafeteira a ser comprada, né? Então eu coloco ali. Também seleciono qual é a categoria do assunto que eu estou criando o meu A, no caso é food, né? Ou seja, alimento, alimentação, ou comida e tal. E por fim, eu clico no aceitar as condições, né? Os termos e condições da UA, que isso aqui também é muito importante para estar em linha, né? Para ser uma coisa condizente com a proposta da ferramenta. E obviamente clicar no post, clico ali e plim, já está aparecendo na tela principal da UA aquela minha enquete, né, das cafeteiras, né, o meu A de cafeteiras, e também aparece uma perguntinha né, me questionando se eu quero ou não compartilhar nas redes sociais ou até por e-mail esse UA que eu acabei de criar. No caso, eu vou compartilhar. Outro ponto importante antes de compartilhar esse UA é o seguinte. Veja que, como eu não votei, eu não vejo os dados estatísticos da minha pesquisa, né? Então, existe um outro recurso no canto inferior direito, que é o No Opinion. Ou seja, é um botãozinho que eu possa clicar, que não tem opinião formada ainda, mas eu posso, através desse botão, visualizar as estatísticas de cada opção, certo? E uma vez feito isso, porque eu não tenho ainda essa opinião formada, justamente por isso que eu quero coletar as opiniões de terceiros, eu vou agora fazer esse compartilhamento através do Facebook. Clico ali no Face, já aparece ali um default com o link do meu A, né? E eu vou linkar esse meu compartilhamento com um grupo específico, amantes do café, que são aquelas pessoas que interagem em relação a esse assunto, né? E que provavelmente vão ter mais subsídios e critérios para votar e que vão me dar segurança, no caso desse meu exemplo, né?
de qual realmente é a melhor opção em relação à máquina de café a ser comprada. Feito isso, postei, aparece na minha linha do tempo o meu A, né? E também vai aparecer na linha do tempo daquele grupo. Né? Então, assim, o que vai acontecer muito provavelmente para eles é que, uma vez que está na linha do tempo deles, esse link do A, eles vão acessar a página do A e eles vão fazer o login de forma simples e rápida através do Facebook para poder votar e me ajudar com a minha pesquisa, e também, se quiserem, depois na sequência fazer os WASC de qualquer assunto que o usuário pretender. Né? Bom, voltando à nossa ferramenta, tá? Eu tenho aqui em cima um balãozinho que mostra quantas novas opiniões eu coletei nos WAS criados. Né? No caso ali, se não me engano, apareciam 36. 26 novas opções. Né? 26 novas opções, ou seja, daquilo que eu postei anteriormente, eu já coletei mais algumas opiniões de outros, e dentre eles ali os WAS específicos que eu posso acessar pelo linkzinho e visualizar a quantas anda aquela minha pesquisa realizada. Né? Então, seguindo nessa barra superior da página WA, eu tenho My Things, que basicamente são as minhas configurações, e dentro desse espaço eu tenho também os meus WAS, My WAS, ou seja, todas aquelas enquetes que eu já elaborei ao longo do tempo aparecem como uma espécie de histórico, e eu inclusive consigo acessar elas, né, da mesma forma como as minhas opiniões, ou seja, todas aquelas opiniões das enquetes, dos WAS que eu já participei, estão aqui registradas. E eu posso acessar cada uma delas clicando no Se. Né? Se, ou seja, eu vejo aqui, por exemplo, aqui um WAS sobre a final da Copa da UEFA, né? Champions League. Aparece aqui quem foi o melhor jogador em campo. Aqui o pessoal votou já no Cristiano Ronaldo, ganhando de lavada, né, dos demais aqui, como melhor jogador. Ou seja, é muito simples e fácil de visualizar a tendência das pessoas em relação a algum assunto. Vou colocar aqui um exemplo bem legal também. Se eu voltar ali na parte de pesquisa, se eu colocar ali dinheiro, vamos ver se aparece aqui um ato bem legal de mostrar. Aparece aqui um sobre bancos, inclusive aqui esse eu não votei ainda, né? Tem alguns aqui que eu trabalho, mas eu vou clicar no que eu mais trabalho no momento, que é o Santander, né? Que está com 35%, o Itaú 55%. Né? Mas o que eu gostaria de mostrar realmente aqui é esse UA, que mostra aqui a forma de transação financeira que as pessoas preferem hoje em dia. Né? Então tem aqui o cartão de crédito, tem o cartão débito, o cash, né, com dinheiro vivo, e o cheque. E veja que o cartão débito está liderando aqui a pesquisa com 45,5%. Então esse UA, inclusive, mostra as novas formas e hábitos das pessoas nos dias de hoje. Veja que o cheque era tão popular antigamente, está com 0%. Ou seja, a ferramenta também indica qual é o comportamento atual das pessoas. Então é uma ferramenta sensacional. Além de ser super fácil de utilizar, né? E obviamente gratuita. Né? Então, ou seja, não se paga nada para utilizar. É uma ferramenta super legal e ela serve como um apoio, né, para as redes sociais, para coletar a opinião das pessoas e visualizar tendências, né, através de dados estatísticos, como também ajudar as pessoas a tomar melhores decisões através da coleta de opiniões. Ok, pessoal? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.